Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. É tempo de esperançar. E aí estamos chegando, né? Vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Já chegou alguém? Quem foi? Maria Alice. Paz e bem, Maria Alice. Boa tarde. Como é que você está? Nessa, a gente vai fazer hoje começa uma nova reflexão aqui nossa, né? Bem, graças a Deus. E vocês? Nós estamos bem, graças a Deus estamos bem, né? Ontem foi um problema, porque ontem a gente estava lá no hospital, tinha um monte de gente para ser examinado, tinha um monte de gente para ser cuidado, aí não dava tempo para nada. Ontem eu não parei praticamente hora nenhuma, né? Entrou mais alguém. Oi, Isabel, minha filha, paz e bem, como é que você está, menina? Né? Hoje tem uma reflexão. A gente vai falar um pouquinho melhor disso, mas hoje começa um segundo momento no Evangelho de Mateus. É uma questão interessante, né? Acho que é uma questão que vale a pena a gente discutir, né? A gente tratar essa questão, né? Até para a gente poder entender, sabe assim, existe muita coisa sobre os evangelhos, existe muita coisa, e aí não dá para a gente falar tudo de uma vez, né? Então a gente vai sempre colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Oi, Fátima, paz e bem. Então a gente vai sempre colocando, né? Então, hoje a gente vai colocar uma coisinha a mais e vai fazer uma reflexão. Acho que tem algumas reflexões importantes nesse texto, né? Para que a gente possa acompanhar, né? É a escolha dos 12 apóstolos. Na verdade não é a escolha, né? O texto de hoje é o envio dos 12, né? Não é bem a escolha, é o envio, né? Mas tem algumas coisas muito interessantes aqui que você possa observar, né? E tem uma coisa aqui que, vamos dizer assim, é mal interpretado. Pessoas normalmente fazem uma interpretação, vamos dizer, limitada disso, e a gente vai tocar nesse ponto, né? Acho que é importante que a gente, quando faça a leitura do Evangelho, a gente não abra espaço para algumas interpretações que causam, vamos dizer, um mau entendimento, né? Na verdade, não só no Evangelho, como na Bíblia inteira, né? Aliás, assim, cada vez mais eu advogo, assim, eu defendo que a gente leia a Bíblia de uma forma bem diferente do que o pessoal está acostumado. Oi, Diane, paz e bem. Eu acho que a gente devia, assim, ler os evangelhos bem, depois ir para as cartas, mas mesmo assim, quando fosse para as cartas, voltasse para os evangelhos, fosse para as cartas e para os evangelhos. Oi, Denise, para a gente guardar bem Jesus, para só depois ir para o Antigo Testamento. Porque tem algumas coisas que, se você começa a ler no Antigo Testamento, antes de entender bem, compreender as coisas, você acaba levando a conclusões assim
muito erradas, né? Tem vários exemplos, mas acho que a gente tem que pensar, né? Só lembrando, para quem adiantou me perguntando, Papa Francisco está evoluindo muito bem, graças a Deus, né? Então a gente vai ter boas notícias aí. Vamos começar, que está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Esse texto é um texto importante. Eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de Mateus é estruturado em torno de 3 grandes discursos, 3 grandes momentos de fala. E esse é o segundo momento de fala que algumas pessoas chamam do discurso apostólico, mas mais habitualmente é chamado do discurso missionário, né? Que ele fala sobre a característica da missão da igreja. E aqui a gente tem que entender algumas coisas, e são coisas importantes, até porque algumas delas têm aplicação direta no nosso entendimento, na nossa compreensão. Então, vamos entender aqui a primeira coisa, né? Jesus chamou os 12, né? É muito interessante o número 12 aqui, porque lembrem-se que Mateus escreve para o judeu. E o judeu, ele vive com ele tem uma cultura própria. E dentro da cultura dele, por exemplo, você tem uma coisa chamada gematria, né? Assim, muito grosso modo, tá? Muito grosso modo, os números têm significados e sentidos especiais, né? E mais, as letras têm significados e sentidos, tá? Então, por exemplo, o nome de Davi é DVD, né? E quando você vê isso, essa letra D tem um valor, a letra V tem um valor. Isso gera um número, esse número tem um significado. Então, por exemplo, o número oriundo da palavra DVD, Davi, tinha a ver com reinado, tá? 12 tem a ver com a própria Israel, porque 12 são as tribos de Israel. Então, quando Jesus chama 12 discípulos, ele, por assim dizer, está dizendo para todo o bom judeu: opa, Jesus está criando uma nova Israel. E lembrando que Israel não é um país, e sim um povo, né? E ele dá a esses 12 o que é
tarefa própria do divino: expulsar os demônios, curar todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, ele está dando a homens o poder de ações que são atribuídas a Deus. Porque a doença, a enfermidade, o demônio tem a ver com o pecado e só Deus pode tirar o pecado. E aí ele resolve nomear esses dois. E é muito interessante porque você olha e vê o seguinte, que é uma coisa de família, né? Porque Simão Pedro e André, que é irmão de Simão Pedro. Inclusive, é muito gozado porque a Igreja Católica tem como sua pedra fundamental Pedro, e a Igreja Ortodoxa tem como sua pedra fundamental André. Inclusive, quando o Papa Paulo VI se encontrou com Anterágoras, que era o patriarca da Igreja Ortodoxa grega, né? O Papa Paulo VI vira e fala assim: irmão, há quanto tempo não nos vemos? Né? Ele também fala de Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ou seja, nós estamos vendo aqui que Jesus está trabalhando com pessoas que são próximas entre si. Filipe e Bartolomeu. E aí começam umas coisas muito interessantes, porque ele fala assim: Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Sabe, chamar alguém de cobrador de imposto era assim o suprassumo da ofensa. Como tem um outro aqui que eu não sei se já viram, que é Simão, o Zelota. Porque, nota bem, você diz assim, ele chamou Judas Iscariote, que foi o traidor, ele ainda não havia traído. Mas nós temos Mateus, cobrador de imposto. E cobrador de imposto naquela época era o pior dos pecadores. Entendeu? Você dizer que a pessoa era prostituta era uma ofensa menor do que você dizer que a pessoa era um cobrador de imposto. Você dizer que a pessoa era um pagão era uma ofensa menor do que você dizer que o cara era cobrador de imposto. Você dizer que o sujeito era traidor de Israel era uma ofensa menor do que ser cobrador de imposto. Tá entendendo? Então, esse era muito mal visto. E tem um outro aqui que vocês normalmente não sabem. Simão, o Zelota. Sabe, o termo Zelota refere-se a um grupo específico da época de Jesus. Os Zelotas, eles acreditavam que não era possível que Roma dominasse a Terra Santa. Então, os zelotas agiam contra o Império Romano. Inclusive, vários zelotas pegaram em armas. Aqui, nesse grupo, nós temos o traíra do Judas, vamos dizer, o resistente, que é o Simão, que é o zelota, lutando contra a dominação. Nós temos um cobrador de imposto. E nós temos pescadores. Sabe, é importante a gente ver isso porque, de certa forma, Jesus não virou e falou assim: eu vou escolher entre os meus 12 o melhor dos melhores, os homens mais preparados da sociedade, os maiores teólogos, os maiores doutores em Bíblia, os que mais entendem de liturgia, aqueles que sabem todas as orações de cor. Não. Não. Ele falou assim: eu vou chamar pessoas do povo, pessoas comuns, eu vou chamar alguns irmãos, eu vou chamar alguns que não são tão bons, que ainda estão tentando se corrigir na vida, eu vou chamar alguns com tendência violenta. Sabe, Jesus, ele não quer que a gente seja puro, perfeito, imaculado, para a gente amá-lo. Ele não quer nem que a gente seja o suprassumo do exemplo no mundo.
para que a gente possa fazer missão. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, Bernardo, eu não estou preparado, eu não estou preparada para fazer essa missão. E aí é muito comum as pessoas dizerem assim, como é que é? Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Sabe, Jesus está muito além disso. Jesus fala assim, meu filho, fala do reino. Mas eu não sou uma pessoa assim boa. E o Simão Zelota era. Simão era um homem agressivo, com pensamentos até de raiva, de dor, de morte, mas eu chamei ele para anunciar o reino. Mas eu não sou uma pessoa pura, eu não sou uma pessoa isenta de pecado. E Mateus era cobrador de imposto, ninguém respeitava ele não, e eu chamei ele a si mesmo. Sabe, porque a gente precisa entender que Jesus, ele está muito além dessa nossa visão mesquinha, dessa nossa visão limitada, onde a gente diz assim, sabe, ou você é maravilhoso, ou você não pode pregar o reino. Ele vai muito além. Ele diz assim, meu filho, mostra o reino ao mundo. Mostra o reino ao mundo com o seu limite. Minha filha, mostra o reino ao mundo com as suas limitações e com as suas imperfeições. Não se preocupa com isso. O que te define não é a sua limitação, a sua imperfeição, o seu erro. O que te define é o seu amor. É a sua capacidade de se preocupar com o outro. É a sua capacidade de ver o mundo à sua volta. E é muito interessante porque Mateus escreve para os judeus. Então ele precisa mostrar aos judeus que Jesus se preocupa muito com o povo de Israel. E é por isso que ele fala assim, presta atenção, não vão aonde moram os pagãos, nem vão nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante aqueles que são de Israel, mas que se perderam no caminho. E diante daqueles que são de Israel e que precisam voltar a Israel. E diante daqueles que eu levei a promessa na sarça ardente e que se desviaram no caminho e que precisam voltar a mim. Como Mateus escreve para os judeus, ele fala para os judeus, Jesus se preocupou primeiro com vocês. Aqui não há aqui uma nota, um pensamento de Jesus de excluir alguém, de dizer que alguém não é digno, que alguém não serve, que alguém não merece. Aqui uma preocupação de Mateus de lembrar Jesus, Deus encarnado, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, veio no corpo de um judeu. Assumiu a realidade de um judeu porque ele se preocupava primeiro com os judeus. Sabe, há inclusive na sexta-feira da Paixão, uma oração que a Igreja Católica faz pelos judeus. E a gente diz assim, aos quais Deus se dirigiu primeiro. Né? Ou seja, não há aqui uma visão de exclusão, pelo contrário, há uma promessa para toda a humanidade. E de antes, então depois você não possa ir ao outro grupo. Sabe, é mais ou menos como a gente faz a nossa família. Né? Primeiro a gente cuida da nossa família, logo em seguida a gente vai cuidar das pessoas próximas e depois das pessoas distantes. Não é assim? É mais ou menos isso que está colocado aqui.
E é interessante você pensar a palavra ovelha perdida. Quando você for anunciar o reino, você vai anunciar o reino primeiro as ovelhas que estão por ali. Depois você vai buscar as ovelhas perdidas. E depois vocês vão procurar as outras ovelhas que não estão nesse redil. Se lembra lá do Evangelho de João? Então, não há de forma alguma aqui uma exclusão. Apenas Jesus está falando. Olha, pessoal, escolhi esses dois da família, alguns são pescadores, tem um cobrador de imposto, tem um sujeito violento, entendeu? Que quer fazer terrorismo, quer tocar o horror, bad block, entendeu? Porque ele é assim mesmo, mas eu não estou preocupado com isso. Porque essas são as pessoas com quem nós convivemos. Ninguém tem que ser maravilhoso, perfeito, fantástico para anunciar o reino. Nota? E aí, pessoal, tem uma lição para nós hoje. A gente tem que parar de achar que a nossa igreja, a igreja daqueles que seguem Jesus, é a igreja dos perfeitos puros. Não é não. É a igreja daqueles que escolheram seguir Jesus. É a igreja daqueles que amam Jesus. É a igreja daqueles que estão dispostos a continuar junto com Jesus. Mas, Bernardo, isso quer dizer o quê? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que anunciar o reino dos céus está próximo, sim. A gente tem que se comprometer com o reino dos céus. A gente tem que ser reino dos céus. A gente tem que buscar ser o reino dos céus no mundo. Mas isso não precisa de gente especial, não precisa de gente pura, não precisa de gente isenta de pecado, conhecedora da doutrina, profundo conhecedor da Bíblia. O que a gente precisa é gente, mulheres dispostos e dispostas a sair do seu mundinho e se encontrar com o seu irmão, com a sua irmã, entendendo os seus limites. As irmãs que vão encontrar no caminho, mas entender que nós somos limitados, que nós também temos os nossos erros, e a partir desse entendimento que nós possamos, entre nós, ser mais profundo no reino de Deus, que é o amor ao próximo, a defesa da vida e a promoção da dignidade. Se a gente fizer isso, a gente vai realmente produzir bons frutos. Amém? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para dizer hoje, né? Ontem eu falei, pessoal, sabe, ontem foi um dia muito complicado, eu tive que examinar muita gente, avaliar muita coisa. Então, assim, eu não parei, né? Eu fui parar de fazer as coisas, eu comecei a fazer as coisas às 7 horas da manhã, eu fui parar de fazer as coisas, era 5 horas da tarde. Foram praticamente 10 horas. Eu consegui uma horinha para almoçar, então já viu, né? E vocês sabem que eu gosto de comer. Mesmo assim, então ontem não deu para fazer live, né? Fátima e Denise estão mandando amém. Que bom que vocês gostaram. Mas amanhã tem live normalmente, tá, pessoal? Amanhã tem live, tá? E provavelmente a gente vai continuar com a segunda parte dessa leitura, que é a leitura, né, da missão de Jesus, do Evangelho, né, de Mateus, o discurso missionário. Né? E ele tem coisas muito interessantes também para a gente trabalhar, entendeu? Então a gente vai se aproveitar bastante disso. Né? E assim, tem algumas coisas nesse discurso até que a gente vai esbarrar pela frente.
que são coisas que têm muito a ver. Maria Alice está mandando amém com mãozinha de oração, né? O Gaioso fez uma reflexão hoje, eu não sei se a reflexão do Gaioso é igual a minha, não, tá? Eu acho que é interessante a gente trabalhar, né, conhecer a reflexão dos outros, então sugiro que vocês deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Acho que vocês vão aproveitar, tá? Então dá um pulinho lá no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Depois vocês me dizem, ah, Bernardo, gostei, ah, Bernardo, não gostei. Dá uma olhada, tá? Bom, vou me despedir de vocês, né? E amanhã a gente se vê de novo, 15h30, tá, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, usem máscara. Pintou a chance, teve a oportunidade, toma vacina, qualquer vacina, qualquer uma. Tudo é dom de Deus, tá? Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.